já são inscritos no meu canal, eu louvo o Senhor e agradeço, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm ali ouvido uma palavra. Aqueles que não são inscritos, se tiver o desejo no coração de se inscrever, Juliana Zamboni, e fique à vontade. Eu sei que grandes obras o Senhor fará e tem feito através da sua palavra. Hebreus capítulo 13 e o versículo 8. Amém? Aleluia, Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo sobre esta paz. Aleluia. O Senhor tem bênção para a tua vida. Se você entrou aqui angustiado, aflito, com medo, você vai sair diferente. Aleluia. Porque o Senhor está aqui, aonde Ele está, o milagre acontece. Igreja, creia nisso. Amém? Todos acharam? Capítulo 13, o versículo 8 somente. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma palavra objetiva, dizendo que Jesus é o mesmo, que Ele não muda. Ele foi ontem, Ele é hoje, e Ele será eternamente o mesmo Deus. O Evangelho de Mateus 24, 35 diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. A sociedade pode mudar, o ser humano pode mudar, porque o ser humano muda. Nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso comportamento muda. Mas nós conhecemos um Deus Todo-Poderoso, que Ele continua sendo o mesmo. E é por isso que as promessas que Ele tem dito a você, elas se cumprem, porque a sua palavra não muda. O homem pode mudar seus pensamentos, aquilo que um dia saiu da sua boca, que Ele disse que iria cumprir, e pode não cumprir, mas com o Senhor é diferente. Aleluia. Quantas promessas nós temos aqui nesta noite, quantas vidas chamadas para um propósito, e esse propósito vem de Deus para com a tua vida. Se não fosse o Senhor, aonde nós estaríamos agora? Se não fosse a presença do Espírito Santo nos guardando, nos livrando, agindo sobre a nossa vida, onde nós estaríamos agora? Nós temos muito a agradecer, a louvar e a bem dizer o nome santo do Senhor, porque a Bíblia expressamente diz que Jesus, Ele é imutável, Ele não muda, Ele é eterno, Ele é constante e permanente, Ele permanece o mesmo. Devemos aprender com esta palavra aos Hebreus 13:8. Nós servimos um Deus que não muda em todo o tempo, porque a Bíblia diz que em todo o tempo Ele é bom. Nós não devemos mudar a igreja na presença do Senhor. Nós devemos estar em constante adoração, em constante louvor, em constante busca, não olhando para a adversidade, porque o vento vem para mudar a direção. O vento vem para querer colocar dúvida na nossa mente, no nosso coração. Mas nós temos que entender que Jesus Cristo, Ele continua conosco. Ele continua no barco. O vento pode tentar mudar a direção, mas quem está conosco ainda é o Senhor. Ele é o dono de tudo. É Ele quem controla o vento. É Ele quem dá direção ao teu barco. Então não se desespera nesta noite. Fique na dispensação do Senhor. Eu observo algo na palavra do Senhor, que o escritor da Epístola aos Hebreus, ele identifica Cristo nesta palavra em 3 tempos. Quando ele começa ali a dizer que Cristo é hoje, está se referindo ao presente. Quando ele diz que Cristo foi ontem ou passado, e ao futuro, que Ele é eternamente o mesmo Deus. Aleluia. Por que não confiarmos em um Deus imutável? Por que não declararmos que já somos mais do que vitoriosos? Porque nós cremos nesse Deus. Porque esse Deus nos confiou, nos separou e tem nos concedido o livramento.
Pessoas testemunham aqui, porque viram a mão do Senhor trabalhando sobre a sua vida, porque viram o livramento, porque viram o propósito de Deus, porque viram a porta se abrir, porque viram uma saída em um lugar que não havia porta. Viram Deus trazendo à existência aquilo que já não existia mais. E viram o propósito de Deus se cumprindo sobre os seus projetos, sobre aquilo que tem confiado. Esperar o tempo de Deus, igreja, não é fácil. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque o tempo do homem é já. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é um tempo com propósito. É um tempo de construção. É um tempo de trabalho. É um tempo onde o Senhor vai nos ensinando, principalmente, a não sermos ansiosos, a confiar, a tirar um pouco o pé do acelerador, a dar uma freada e a depositar toda a nossa confiança em Deus. O Senhor nos ensina em cada tempo que nós precisamos chegar no lugar aonde o Senhor quer que nós venhamos estar. O Senhor nos ensina a todo momento que a forma a qual Ele trabalha sobre nós é a melhor maneira e a melhor forma de nós permanecermos fiéis a Ele. Talvez se o Senhor fizesse tão rápido, seria como um pai ou uma mãe dando algo tão rápido para um filho que pediu algo. Mas quando o filho precisa trabalhar para ter aquilo que ele quer, ele começa a compreender que nada vem fácil, que tudo vem através do sacrifício. E é através do sacrifício que nós entendemos que a vitória vem melhor. É através do sacrifício que Cristo ensinou aos seus discípulos que o céu é melhor do que essa passagem que nós vivemos hoje aqui nessa terra. Lutamos aqui, vencemos aqui para receber o galardão. Enfrentamos dificuldade nesse mundo, guerras, e muitas das vezes somos acusados daquilo que nós não fizemos, somos condenados por coisas que nós não fizemos. Mas o Senhor é juiz de todas as nossas causas. Ele é o nosso juiz. E Ele entende aquilo que é melhor para cada um de nós. Eu vejo que no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 27, Jesus ele estava, como diz a Bíblia, a caminho de Cesareia de Filipe. Ele começa a olhar para os seus discípulos. Ele faz uma pergunta simples e talvez fácil para que eles venham responder. E ele pergunta aos seus discípulos: o que dizem que eu sou? O que dizem de mim? O que falam a meu respeito? Os discípulos começam a dizer com suas palavras. Algumas pessoas dizem, mestre, que tu és João Batista. Alguns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és um dos profetas. Mas o Senhor observa e olha que os seus discípulos, eles entendem e compreendem quem é Jesus. Jesus é o Messias, o Filho de Deus Altíssimo, o Salvador, aquele que mudaria não somente um povo, não somente uma nação, mas todo mundo. Todos conhecem quem é Jesus. Todos conhecem o poder, a glória, a grandeza de quem é Jesus. Talvez podemos dizer que em alguma aldeia muito distante, alguns povos que não falam as nossas línguas, que não viveram em sociedade, a qual talvez a palavra nunca chegou até a sua mente, ao seu coração, talvez ainda não conheçam. Mas eu acredito que muitos conhecem essa palavra. Aqueles que ainda não conhecem, vão conhecer. Vão passar a conhecer. Porque como diz a palavra do Senhor, pode passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Elas ficarão aqui. Elas ficarão firmes. Elas permanecerão. Aleluia.
Como é bom ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela gera dentro de cada um de nós frutos, obediências, sacrifício, renúncia. E essa palavra deve gerar no teu coração todos os dias uma mudança. Uma mudança. Eu digo que aqueles que servem ao Senhor são dependentes dessa palavra. São dependentes da oração. São dependentes de buscar a presença de Deus. Talvez se você não vir a uma sexta-feira, a este tempo, a presença do Senhor, você irá se sentir tão ruim, tão doente, porque você é dependente deste lugar. Você é dependente da presença de Deus. Você precisa estar aqui. Você precisa falar com Deus. Porque o teu dia passa tão rápido. Você administra o teu dia. Mas estar aqui nesta noite é parar o tempo. É parar o que você estava fazendo lá fora. É se concentrar no céu. É dizer, Senhor, eu preciso de Ti. É dizer, Senhor, eu não sou merecedor, mas eu sou dependente da Tua presença. Aleluia! Eu sou dependente da Tua palavra. Eu quero que o céu derrame bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa. Você é diferente porque você é dependente. Você é diferente porque você depende desse evangelho. Nada se resolve na tua vida se o Senhor não for o centro e se Ele não for a prioridade da tua vida. E quando Ele é o centro, Ele é a prioridade, o dia pode estar mal, mas mesmo assim você ainda sentirá a presença do Espírito Santo. Mesmo assim você entenderá que estar na presença do Senhor foi a melhor escolha. Aleluia. O Senhor, Ele te direciona nesta noite a não apenas ser discípulo, a não apenas ser participante, mas a ser dependente. Porque aquele que é dependente, ele não consegue ficar sem. Nós não conseguimos ficar sem a presença do Senhor. Aleluia. Então o Senhor nesta noite, Ele deve ser reverenciado. Ele deve ser adorado. Nós devemos adorar mais o nome santo do Senhor. Pedir é tão fácil, não é difícil. Nós pedimos ao Senhor todos os dias o que precisamos, o que necessitamos. Nós pedimos porque é fácil. Mas quando nós o adoramos é diferente. Quando nós o reverenciamos é diferente. Porque nesse momento da adoração, da reverência, os nossos problemas não existem. As nossas dificuldades não existem. Apenas o Senhor que é santo. Apenas Ele que precisa ser adorado, reverenciado e glorificado. Aleluia. E o Senhor nos encontra sempre. No meio do caminho, o Senhor sempre nos encontra. Em uma situação. Mas seja qual for a situação encontrada, Ele sempre vai resolver. Seja qual for a tua situação, o teu problema, o Senhor sempre vai resolver. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 5, Jesus ele entra em Cafarnaum e se aproxima dele um centurião, rogando, dizendo: Mestre, me ajude, o meu criado está paralítico e totalmente atormentado, violentamente atormentado. Eu preciso que o Senhor me ajude. No versículo 7, a palavra do Senhor diz que o Senhor disse: não se preocupe. Aleluia. Eu vou até a sua casa. Eu vou resolver a sua situação. O centurião olha para Jesus e diz: o Senhor não é digno de entrar debaixo do meu telhado. O Senhor não é digno. Quer dizer, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Porque o Senhor é digno, mas eu não sou digno. O Senhor olha para aquele homem
E aquele homem começa a entrar em um diálogo com Deus. E naquele exato momento ele começa a dizer quem ele é para Jesus. Ele começa a dizer que ele tem soldados que sempre lhe obedecem às suas ordens. Ele começa a dizer a Jesus que se ele pede para que eles venham fazer alguma coisa, eles fazem, porque eles são obedientes ao que ele pede para fazer. Naquele exato momento ele se coloca na mesma situação que aqueles homens que o serviam, aqueles soldados, um grupo não muito numeroso, apenas de 80 ou 100 homens, mas que estavam à disposição, aleluia, daquele centurião, aleluia. Jesus começa a escutar aquele homem, e quando ele começa a dizer que o Senhor é muito, que o Senhor é grande, que ele é miserável, ele não é digno de que o Senhor entre na sua casa, mas que o Senhor apenas diga uma palavra. E através dessa palavra ele estava crendo que aquele homem que estava enfermo, paralítico e violentamente atormentado, iria ser curado. Jesus olha para os que estavam à sua volta, olha para os que o seguiam, para os seus discípulos, e começa a dizer: nem mesmo em Israel houve tamanha fé como eu vejo neste homem. O que mudou foi a forma que aquele homem se colocou, foi a forma que aquele homem se apresentou a Jesus. Aquele homem sabia que através da obediência as coisas acontecem. Aquele homem sabia quem era Jesus, o poder que havia em Jesus, o poder que há em Jesus, o poder que existe em Jesus, porque Ele foi ontem, Ele é hoje e será eternamente o mesmo Senhor. Ele pôde olhar para Jesus, ver o Pai e ver o Filho e ver o Espírito Santo. Ele pôde olhar e ver a Trindade. Ele pôde olhar e ver a presença. Aleluia. Nós vemos esta presença nesta noite. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Ele é capaz de entrar na nossa casa e de colocar tudo em ordem. Que Ele é capaz de entrar aonde nós não podemos entrar e resolver situações difíceis. Mas cabe a nós continuarmos se encontrando com Jesus. Cabe a nós buscarmos a solução, o problema, a presença em Cristo Jesus. Porque os problemas serão resolvidos, as portas irão se abrir. Porque onde Jesus entra, Ele transforma, Ele opera um milagre. E nós crescemos espiritualmente. Porque o Senhor nos ensina, assim como Ele ensinava os seus discípulos. Nós também somos discípulos. Nós também estamos aprendendo. Nós também precisamos aprender ainda mais. Nunca aprendemos o bastante. É uma constância. Cada vez que nós se colocamos na presença do Senhor, nós aprendemos mais. E queremos aprender mais daquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor tem muito para nós. O Senhor tem grandes bênçãos para a tua vida nesta noite. Talvez você entrou aqui cansado, entristecido, mas não deixe de olhar para Jesus. Não pare no meio do caminho. Talvez você se encontre como o cego Bartimeu. Ninguém te vê, ninguém te olha, só te critica. Mas quando você ouve Jesus, você vai ao encontro dele. Porque você quer ver a glória, a grandeza, a plenitude que há em Cristo Jesus. Eu sei que nesta noite muitas pessoas vão sair daqui renovadas. Muitas pessoas vão sair daqui curadas. Eu vejo as mãos do Senhor sobre este templo, mudando situações aqui dentro. Aleluia. Não se
com a situação que está sobre a tua vida. Não se conforme. Não cruze os teus braços. O Senhor quer mais. O Senhor quer mais de ti. Esforça-te. Como diz Josué 9, esforça-te. Tenha bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo. Por onde quer que tu andares. Você precisa andar. Se levantar, se esforçar. Porque o Senhor, Ele é contigo, igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é sal, você é luz. Você é diferente. Porque a presença do Espírito Santo, que é a promessa que um dia foi derramada, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, aqueles que estavam unanimemente orando, buscando e esperando uma promessa alcançaram. E você vai alcançar aquilo que tu tens esperado em Deus. Você vai alcançar nessa noite aquilo que o Senhor tem prometido para a tua vida. Aleluia. Então lance fora a ansiedade, lance fora o medo, lance fora tantas coisas que tem te afastado de viver o sobrenatural com Deus. O Senhor tem o sobrenatural para nós. Glória a Deus. Quando Isaías viu os céus abertos, ele olhou para os pecados. Ele olhou para um povo que vivia com ele, de lábios impuros. E quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, viu serafins, querubins que adoravam o Senhor. Aleluia. Exaltavam o Senhor com as suas asas. Adoravam, glorificavam. Cobriu seus rostos, cobriu seus pés e voavam, adorando e dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Ele pôde observar que o ser humano não é nada sem a presença de Deus. Aleluia. Se nós formos obedientes ao chamado de Deus, os céus vão se abrir para nós. E nós vamos contemplar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu quero que a igreja se coloque de pé nessa noite. Aleluia.